Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus nesta manhã linda, e eu saúdo os irmãos novamente, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos meditar na palavra que é fonte de vida, na palavra do nosso Senhor, e eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem em João 20, Evangelho de João, capítulo 20. E o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. João 20, nós vamos ler do 19 ao 23. Amém? E a palavra do nosso Deus diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui nessa manhã com os irmãos e as irmãs adorando o Senhor. E Rubem Alves era um psicanalista, escritor, teólogo, educador, pastor, e ele faleceu em 2014. Mas em um determinado momento da vida dele, ele se descobriu jardineiro. E aí ele escreveu algumas coisas sobre isso. Ele disse: Sempre fui louco por jardins. Uns acham que eu não acredito em Deus. Como não acreditar em Deus se há jardins? Um jardim é a face visível de Deus, e essa face me basta. Percebi que a Bíblia Sagrada é um livro construído em torno de um jardim. Deus cansou-se da imensidão do céu e sonhou com um jardim. No Gênesis está escrito que o Criador foi afunilando a sua obra, até chegar a um pequeno espaço, a nossa terra, onde Ele plantou um jardim. Plantando o jardim, dizem os textos sagrados, Deus viu, sorriu e disse: É muito bom. E quem caminha por um jardim sabe que o nosso destino é a felicidade. E o Criador nos deu a vocação suprema. Vivemos para ser jardineiros e jardineiras. Existimos para acariciar a terra, para amansá-la, para fertilizá-la, para torná-la ainda mais bela. O sonho mais alto de Deus é um jardim. Essa é a razão porque no paraíso não havia templos nem altares. Para quê? Deus andava pelo jardim. Ninguém jamais viu a Deus. Um jardim é o rosto sorridente dele. Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Amém? Palavras de Rubem Alves. Mas nessa semana, infelizmente, o que nós assistimos
nas notícias é muito triste. Um verdadeiro desastre climático está acontecendo no sul. As cidades estão inundadas. Lá onde eu nasci, Santa Maria, foi registrado o maior volume de chuva do mundo na quarta-feira. E aí as ruas viraram rios. E aí as pessoas tiveram que deixar tudo para trás para tentar sobreviver. Alguns não tiveram tempo e acabaram perdendo suas vidas. As pontes foram levadas pelas correntezas dos rios, bloqueando as estradas, dificultando o resgate das pessoas que estavam ilhadas. Milhares estão desabrigadas nesse exato momento. Diversas pessoas estão desaparecidas. E até ontem à noite, 55 pessoas haviam morrido. Em um mundo criado em perfeito equilíbrio, vemos que as mudanças climáticas estão cada vez mais frequentes. E tudo isso tem sido causado pela ação humana. É por causa do aumento da emissão dos gases do efeito estufa, é por causa do desmatamento, é por causa do consumismo desenfreado, porque a gente quer coisas, e a gente consome. Enfim, a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós não estamos cuidando do nosso planeta. Nós não estamos cuidando daquilo que Deus criou com tanta perfeição e equilíbrio. E aí, tudo isso tem uma consequência. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo agora. Às terças-feiras, nós temos tido a oportunidade maravilhosa e merecida de aprender sobre a Bíblia, né? Nós estamos nos reunindo aqui e nós aprendemos também sobre o nosso Elohim, sobre o nosso Senhor, sobre Gênesis, sobre a criação com o nosso amado e querido pastor. E vimos que em um princípio, quando nada existia, como a nossa irmã falou aqui, Deus criou todas as coisas. E Ele criou tudo em equilíbrio e perfeição. E aí a gente tenta descobrir, né? A gente quer saber, mas como Ele criou? Como? Não nos cabe saber como, meus irmãos e minhas irmãs. Mas nos cabe saber o para quê. O para quê importa. Lá em Gênesis 2, que a nossa irmã leu aqui no início, no versículo 7 e 8, diz que o Senhor modelou o homem com o pó apanhado do solo, com suas próprias mãos. Ele inflou nas suas narinas o hálito da vida e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. O plano do Criador, desde o princípio, é um jardim em Éden. Um jardim onde o ser humano vive com plenitude. É um paraíso perfeito, ordenado, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem injustiça, sem opressão, sem destruição. Um jardim que é cheio de cor e sabor, onde tem equilíbrio, paz, amor, tem vida, tem felicidade, tem liberdade, e tem prazer, e tem o mais importante, a presença do Criador. Porque no jardim é o lugar de comunhão com Deus, onde era possível ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Gênesis 3:8 fala isso. Mas depois de ter criado tudo com tanta maestria, com tanta perfeição e cuidado, com tanto detalhe, o Senhor olhou e Ele viu e Ele disse: é muito bom. O que Ele criou é muito bom. Mas o ser humano não se contentou com tanto, com tudo que estava diante dele. E aí, como a nossa irmã disse, o ser humano quis ser Deus. E essa foi a queda da humanidade. São as cenas do nosso
nos nossos próximos dias de curso. Querer ser algo que não fomos feitos para ser, nos traz morte. Nos tira do jardim. Querer ser o Deus da nossa vida nos leva para longe da presença do nosso Criador. Precisamos admitir, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos totalmente incapazes de guiar a nós mesmos. Não dá. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. As consequências do ser humano que vive longe da presença de Deus é tudo isso que nós estamos vendo no mundo. Violência, morte, destruição, arrogância, injustiça, desequilíbrio. É um caos. Imagina que enquanto aqui na região sudeste, nós estamos enfrentando temperaturas recordes para o mês de maio, temos ainda que enfrentar dengue, influenza, virose e muito mais coisas. Lá no sul, a gente está vendo essa calamidade pública, um desastre climático. Isso é triste. É muito triste ver o que era para ser um jardim indo tudo por água abaixo. Foi Deus? Foi Ele que fez isso? Ele que quis assim? Jamais, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus é fonte de vida. Ele é fonte de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. E foi assim que Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo para a vida acontecer. Mas fomos nós e a nossa arrogância, nós e o nosso querer ser uma espécie de Deus, nós e a nossa ganância, nós e as nossas ações egoístas, individualistas. Somos nós fora do jardim, longe da presença do Criador, destruindo uma criação perfeita. Rubem Alves está correto nas suas palavras. Se não há jardins por dentro, não tem como plantar jardins por fora e nem passear por eles. Sabe por quê? Porque a gente acaba destruindo tudo. Porque a gente só pensa em nós mesmos. E a gente só pensa nos nossos interesses, no benefício próprio. E aí a gente não cuida de nada. Aí a gente não preserva, nós não respeitamos, não amamos, nós não nos importamos, nós não temos compaixão. Deus olha para tudo que Ele sonhou, para tudo que Ele criou, Ele olha para o jardim, para a sua criação. E eu imagino o quanto isso dói nele. O quanto tudo isso entristece o nosso Senhor. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, já nos foi dito nessa manhã, Ele não desiste do seu plano. O nosso Criador tem o plano, e o plano dele continua sendo o jardim. É para lá que Ele quer nos levar de volta. Ele quer salvar a sua criação e fazer viver. Isso se chama salvação. Tudo que Deus quer é nos salvar. Quando Deus vem e fala no meio de um povo, no meio do nosso meio, no meio de um povo que é imperfeito, que é cheio de falhas, no meio de um povo que tem medo, quando Ele vem e fala, sabe o que Ele está fazendo? Ele está nos chamando para perto. Ele está nos chamando para o jardim, para viver a plenitude de vida que Ele tem para cada um de nós. Mas aí nós relutamos, né? A gente reluta, como o povo de Israel. Na quarta-feira nossa irmã falou aqui sobre o vale de ossos secos. Mas ainda assim Ele não desiste, o Senhor insiste. E Ele insistiu tanto que o verbo de Deus se fez carne. A ação do Deus vivo veio até nós. Ele se fez um de nós. E aí Ele falou conosco. Ele falou conosco através das atitudes dEle, das ações da sua vida, da sua entrega lá na cruz e também através da sua ressurreição. E sabe o que Jesus nos diz? Ele diz:
para a humanidade. Volta para o jardim. Volta para a presença do Criador. Ele quer salvar a sua criação e fazer viver eternamente. Chega de tanta destruição, chega de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta opressão, chega. No contexto do texto que nós lemos, Jesus, o nosso Salvador, ele havia vencido a morte. E a notícia de que o Senhor, que foi crucificado, ressuscitou, já havia sido dado pelas mulheres aos discípulos. Mas o medo que eles tinham dos judeus era maior do que a fé deles. E por isso, ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Os discípulos estavam com medo. Medo porque eles viram o que fizeram com Jesus. Ainda que fosse de longe, eles presenciaram o sofrimento do Senhor. Imagina o medo terrível que eles estavam sentindo. Na cabeça deles, eles seriam os próximos a sofrer. O medo descontrolado cega as nossas vidas. E tamanho era o medo que eles sentiam, que eles esqueceram das palavras do Senhor. Eles esqueceram das palavras de despedida do Senhor, das instruções que o Senhor tinha dado a eles um pouco antes. Eles esqueceram das promessas que o Senhor tinha feito para ele. E esqueceram da autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. E aí as portas estavam trancadas diante de tanto medo. E era trancado mesmo, né? Porque eles estavam tentando proteger as suas vidas. Para que ninguém entrasse, para que ninguém os levasse preso e os machucasse. Mas sem abrir janela nenhuma, tranca nenhuma, ferrolho nenhum, porta nenhuma, a realidade da ressurreição ultrapassou qualquer tentativa de segurança física. E a palavra diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz, o shalom, né? É uma saudação muito comum entre os judeus e é também entre nós. E para quem está terrivelmente amedrontado, para quem está terrivelmente perturbado com os últimos acontecimentos, para quem está perdido, afinal a esperança se foi, paz é tudo que se pode querer. Então Jesus mostra o lado e as mãos. Talvez eles ainda não estivessem acreditando no que estavam vendo. E aí quando eles viram que era o Senhor, o texto diz: eles se alegraram, os discípulos se alegraram. E Jesus insiste e diz mais uma vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Paz seja com vocês, mais uma vez. Por que será que ele disse isso duas vezes? Porque paz é importante. Paz é sinal da presença de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. E aí o texto ele não está preocupado em nos dizer como Jesus entrou ali, porque estava tudo trancado, né? O texto não está preocupado em nos dizer isso. Naquele esconderijo ultra mega secreto, né? Ultra mega protegido. O texto não está preocupado em nos dizer como ele entrou. Mas o texto nos revela o para quê. Para que Jesus estava ali? Foi para trazer paz. Paz em meio a tanto medo. Paz em meio a todo o sentimento de culpa que eles podiam sentir ali. Afinal, eles tinham abandonado o mestre deles, o Senhor deles, no momento mais difícil. E em meio a tudo o que aconteceu naqueles dias, o jardim continua sendo o plano de Deus para a criação. E ele insiste: paz seja com vocês.
Que a presença de Deus seja com vocês. E o texto vai nos dizer que Jesus então envia os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E sopra o seu espírito. Sabe o que significa quando o Senhor sopra o seu espírito? Tem que mudar. Tudo vai mudar. O mundo nunca mais foi o mesmo. E ele nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou para dar ao ser humano uma nova possibilidade de voltar para o jardim. Fora do jardim não tem vida. Não acontece a vida. E o texto termina dizendo: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus deu a eles a missão de levar essa mensagem de paz, de arrependimento, do perdão dos pecados. E aí não tem mais peso, não tem mais culpa, mas tem salvação. Todos e todas podemos voltar para Deus. Quem crê nessa mensagem é perdoado. Quem não crê, rejeita a mensagem, não é perdoado. Ainda que os acontecimentos sejam esses que estamos vendo à nossa volta, que as coisas tenham tomado um rumo errado, ainda que esteja muito difícil, minha irmã e minha irmã, meu irmão e minha irmã, ainda que pareça que é o fim, não se esqueça, nessa manhã o Senhor vem dizer, o plano dele é o jardim. E que a paz dele seja com cada um de nós, amém? Dá para perceber como um jardim é algo especial? Rubem Alves usou algumas palavras e eu vou repetir, porque é muito especial. Ele disse que o jardim é a face visível de Deus. E ele disse mais que num determinado momento Jesus cansou da imensidão do céu e ele sonhou. Deus sonhou, e ele sonhou com o quê? Com um jardim. Ninguém jamais viu a Deus. Um jardim é o seu rosto sorridente. Quem caminha por um jardim sabe que nós fomos feitas para a felicidade. O destino é a felicidade. Alguém aqui já teve o privilégio de passear por um jardim? Vocês conseguiram apreciar, vocês conseguiram enxergar a beleza de um jardim? São tantas cores, são tantas formas que os nossos olhos podem contemplar. E o cheiro, tem cheiro melhor do que o frescor da natureza? Os sons são perfeitos, são equilibrados, nos trazem paz, harmonia. É maravilhoso. Isso é a criação de Deus. É o plano do Senhor para a humanidade desde o princípio. Um jardim perfeito, ordenado, equilibrado, onde nós todos, a criação dele, vive junto com ele e tem paz. Isso não é maravilhoso? Jesus, o Verbo, ele veio, se fez um de nós, para quê? Para restabelecer esse jardim nas nossas vidas. Ele veio plantar em nós esse jardim. Sabe para quê? Para que aqui e agora, todos saibam que Deus não desistiu do seu plano. O sonho de Deus, o plano de Deus é o jardim. E não com toda essa destruição que nós estamos vendo agora. Por isso, ele vem para nos salvar. Então, uma boa pergunta para o texto, nesse momento, nesse dia, que nós vamos fazer é: o que acontece, Senhor, quando esse jardim é plantado nas nossas vidas? Se Jesus veio plantar um jardim nas nossas vidas, nós vamos perguntar para ele: Senhor, o que acontece quando esse jardim é plantado nas nossas vidas? Você quer que o jardim do Senhor seja plantado na tua vida? Eu quero.
então tomar posse. Em primeiro lugar, na primeira resposta que esse texto nos dá, acontece que todo medo é vencido, porque Jesus está vivo no nosso meio. Todo medo é vencido porque Jesus está vivo no nosso meio. No versículo 19 e 20 diz que naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam a portas trancadas por medo dos judeus, tentando de alguma forma se proteger ali. Mas Jesus veio. Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Senhor mostrou o lado e as mãos com as feridas. E quando eles viram que era o Senhor, eles se alegraram. Todo o medo que os discípulos estavam sentindo ali, a portas trancadas, deu lugar à alegria. Quando eles viram que era o Senhor. Quando eles reconheceram que eles estavam diante do Senhor que ressuscitou, que venceu a morte. Tem uma outra tradução da Bíblia Ecumênica, Bíblia Tradução Ecumênica, que diz assim: vendo o Senhor, os discípulos ficaram tomados de intensa alegria. Não era pouca alegria, era muita alegria. Sabe por quê? 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. O amor venceu a morte, e ele não abriu nenhuma porta, nenhuma janela, nenhum ferrolho, como a gente louva. Ele milagrosamente se colocou no meio deles, mostrou as suas feridas, e todo o medo que eles estavam sentindo deu lugar a uma intensa alegria. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, o mesmo perfeito amor não precisou abrir as portas deste lugar. Ele não precisou abrir as janelas. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, de nos reunirmos aqui, ele já se fazia presente neste lugar. Então eu oro nessa manhã que todo medo, toda insegurança, toda ansiedade no meio do povo de Deus seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda no começo dessa semana, o Senhor veio nos falar sobre medo. E o medo faz parte da nossa natureza. Ele costuma nos afastar do perigo, né, de algo que pode ameaçar a nossa vida. Ele é até saudável, né? É até saudável sentir medo, porque é uma espécie de proteção. Mas quando o medo é descontrolado, o medo faz o que fez com os discípulos. O medo nos paralisa. O medo nos aprisiona. O medo nos impede de viver coisas extraordinárias, podendo ainda desencadear outras doenças, como a depressão e a ansiedade. Mais do que nunca, a humanidade tem sido dominada pelo medo. A humanidade tem sido dominada pelo medo. Estamos inseguros. São tantas incertezas. Diante de tantas doenças, das enfermidades, das calamidades, diante de tudo que a gente está vendo aqui agora, diante das desigualdades e das injustiças, diante de tanto desequilíbrio, não é à toa que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. No Brasil também nós somos o 5º mais depressivo do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas o medo, meu irmão e minha irmã, não pode dar a última palavra no meio do povo de Deus. Pois temos uma certeza, nós cremos, a nossa fé é essa: Jesus ressuscitou. Jesus vive, e Ele vive no nosso meio.
Nas marcas dele está escrito o meu nome e o teu nome. Está escrito os nossos nomes, porque ele nos ama. Então toma posse, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, e se alegre. Receba intensa alegria diante da presença do Senhor, porque ele está no nosso meio. O jardim floresce quando nós temos essa convicção. A convicção que nós louvamos nessa manhã, que o nosso Redentor vive. E o seu perfeito amor expulsa todo medo, porque nós não estamos mais sozinhos, nós não passamos por nada sozinhos. Mas o Emanuel, o Deus conosco, é conosco para o resto das nossas vidas. É Ele que nos sustenta, é Ele que guarda os nossos dias, e é Ele que nunca, jamais vai nos abandonar. Nossas vidas não estão mais nas nossas mãos. As nossas mãos são tão fracas. Mas as nossas vidas estão nas fortes mãos do Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, medo do quê? Medo do que se ele vive? Não deixa que o medo te aprisione e te paralise. Que ele te impeça de viver os planos de Deus. No jardim que Jesus veio plantar em nós, todo medo é vencido. Coloque fé onde tem medo. E fé de que Jesus ressuscitou. Que Ele vive. E Ele vive para estar conosco. Nos dando alegria. Porque Ele nos ama. Amém? Mas o que acontece quando esse jardim é plantado nas nossas vidas? Segunda resposta é: vivemos uma nova vida, completamente transformada, que dá testemunho, porque nós recebemos dele, daquele que vive, o sopro do Santo Espírito de Deus. Vivemos uma nova vida completamente transformada, que dá testemunho, porque nós recebemos daquele que vive, o seu Santo Espírito. Depois que eles estavam ali reunidos, né, a portas trancadas, e o Senhor se colocou no meio deles, fazendo eles vencer todo o medo, né, transformando o medo em alegria, porque eles viram o Senhor ressurreto. Jesus disse outra vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até aqui, os discípulos tinham presenciado Jesus fazendo coisas maravilhosas. O Senhor ensinava, o Senhor curava, mas agora a chave virou de vez. Agora eles recebem o mesmo envio que Jesus tinha recebido do Pai. E com o envio, eles recebem o sopro do Santo Espírito. E aí o verbo usado aqui, para dizer o soprar, né? O verbo soprar aqui tem o significado de insuflar. É o mesmo verbo lá de Gênesis 2, na criação. O Senhor Deus insuflou o hálito da vida e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor está restabelecendo o seu jardim aqui na terra. É uma nova criação, é a criação lá do jardim, é a ruá de Deus. Jesus está soprando de novo sobre os seus discípulos o sopro divino da vida. Não é qualquer vida, é da vida. Deus criou todas as coisas em perfeição. E ele sonhou com um jardim. E no meio do jardim o que ele plantou? A árvore da vida. Porque vida importa para o Criador. Mas o ser humano quis ser conduzido por ele mesmo. Quis ser Deus da sua própria vida. Não é o Adão e a Eva, meu irmão e minha irmã. Sou eu. Somos nós que achamos que do nosso jeito é o melhor jeito. Somos nós querendo ser deuses da nossa própria vida. E aí
dá tudo errado. Aí dá no que dá, né? Tá. Mas Deus não desiste da sua criação e quer nos levar de volta para Ele. Por isso, Jesus Cristo veio no nosso meio soprar o seu Espírito. O mesmo Espírito que foi soprado lá no jardim. Para quê? Para que a gente não viva mais por nós mesmos. Chega de ser carnal, chega de ser eu mesma, conduzida pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Mas que nós, a partir de agora, passemos a ser espirituais, conduzidos e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. O grande problema é que quando eu sou conduzida por mim mesma, eu penso em quem? Eu penso em mim. Eu penso na minha necessidade, no meu bem-estar, nos meus interesses, nas minhas vontades, nas minhas necessidades. E aí nós chegamos onde chegamos. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós abrimos mão de nós mesmos. Nós pensamos no outro. Nós pensamos no bem coletivo. Nós pensamos em cuidar da criação de Deus. É outra medida, é completamente diferente. É uma vida nova. E aí é um novo nascimento, agora do Espírito Santo de Deus. E aí a vida passa a ter significado. A vida tem cor, tem sabor, tem equilíbrio, tem o amor, tem a paz, tem a felicidade, tem compaixão, tem tudo aquilo que o Senhor sonhou lá no jardim. Tem comunhão com Deus, tem cuidado com a criação. E aí eu não sou mais o Adão e eu não sou mais a Eva. Somos Cristo vivendo em nós e através de nós. E aí nós damos testemunho de que Ele vive. Por mais, não cabe mais, quando a vida é nova, não cabe mais nós tentarmos dar o nosso jeito, né? Ficar vivendo a vida do nosso jeito, caindo nos mesmos buracos, porque é lá que a gente vai parar, no mesmo buraco. A velha maneira de viver não dá mais, meu irmão e minha irmã. Quando o Espírito Santo de Deus sopra, a vida tem que mudar. Porque Ele passa a habitar dentro de nós. E aí nós fomos enviados pelo Senhor Jesus para fazer as mesmas obras que Ele fez. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quem fica parado é poste. Deus tem novidade de vida. Os discípulos receberam ali o envio para plantar jardins nesse mundo, como Jesus plantou. Para isso eles precisavam que o jardim estivesse dentro deles. Por isso Jesus soprou o seu Espírito e colocou o jardim de volta dentro deles. O Espírito Santo não é um adereço para enfeitar a igreja, não. Embora torne a igreja muito mais bonita e viva, mas o Espírito Santo move a igreja. O Espírito Santo capacita a igreja. Ele é um espírito de ousadia, de vida, de verdade. E Ele nos tira de nós mesmos, do nosso lugar, para testemunhar que só o Senhor é Deus. E Ele quer salvar a sua criação. O pastor às vezes brinca comigo, ele fala assim, tem salvação? Pastor, para tudo isso que nós estamos vendo agora, tem salvação em nome de Jesus. A salvação é voltar todos e todas agora para Deus. E a boa notícia já nos foi dada nessa manhã. Ele nos quer de volta. Então, jardineiros e jardineiras,
Somos chamados para plantar jardins nessa terra, porque todos precisam saber que o plano, que a vontade de Deus para a sua criação é um jardim. Vivamos então, todos e todas, uma nova vida, uma vida totalmente transformada, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí nós vamos dar o testemunho que Jesus vive. E Ele vive para nos levar de volta para o jardim, de volta para Deus. Amém? Mas, terceira e última resposta que a palavra nos traz nessa manhã para a nossa pergunta: o que acontece quando esse jardim é plantado em nós? Temos paz, pois fomos todos e todas perdoadas para perdoar. Temos paz, pois fomos todos e todas perdoados e perdoadas para perdoar. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Os discípulos em seu íntimo sabiam, e certamente eles pensavam nisso, o quanto eles haviam falhado com seu mestre, com seu Senhor. Porque eles abandonaram o Senhor no momento mais difícil. Além do medo, tinha o peso da culpa. Mas Jesus se colocou no meio deles, dizendo por 2 vezes: paz seja com vocês. Fiquem em paz. Recebam o perdão. Não é qualquer paz. É paz de quem diante de Deus e diante dos outros tem integridade. Tem integridade porque foi perdoado. E foi perdoado para fazer tudo diferente. Já nos foi dito nessa manhã, o Senhor sabe das nossas fragilidades. Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele vem e nos dá o seu perdão, para que não haja mais culpa. E em vez da culpa, tem um envio. Ele nos envia. Perdoados e perdoadas, temos sobre nós uma missão. A missão da reconciliação. De levar a mensagem de que o amor morreu para perdoar os nossos pecados. E em Jesus, nenhum pecado tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem mais culpa. Ainda que nós estejamos sujeitos a errar, o Senhor Jesus, mediante o nosso arrependimento, Ele vem e nos perdoa. Ele vem. Essa é a mensagem, que o Senhor Jesus morreu para nos perdoar. E as igrejas estão preocupadas em dizer aquilo que Deus vai te dar, né? As igrejas estão preocupadas com outra mensagem. As igrejas estão preocupadas em julgar o outro. Mas meu irmão e minha irmã, a mensagem não é sobre nada que Deus vai te dar. A mensagem é sobre o que Ele já te deu. O perdão por todos os nossos pecados. Ele nos perdoa. Quem assistiu The Chosen no cinema vai lembrar da cena. Mateus, o coletor de impostos, e Pedro, eles tinham coisas não resolvidas do passado. Eles tinham mágoas, ressentimentos. Resumindo a história, né? Um acabou prejudicando o outro. Mas aí Mateus só enxergava o que Pedro tinha feito com ele. E Pedro, por sua vez, só enxergava o que Mateus tinha feito com ele. Mas, na verdade, ambos haviam errado um com o outro. Jesus, ali na série, fez com que eles enxergassem isso. E aí Jesus aconselhou a pedirem perdão um para o outro. E quando o perdão foi recebido e foi dado, foi uma cena maravilhosa. Reconhecer que errou é fácil? Não é fácil.
Mas não tem atitude mais bonita, meu irmão e minha irmã. Não tem atitude mais humilde, mais nobre e mais libertadora do que reconhecer que erra, que nós erramos. E diante do nosso erro, nós nos arrependemos e nós pedimos perdão. Não existe Deus onde não há perdão. Não tem jardim sem perdão. Nós precisamos ser perdoados. E aí, nós temos que perdoar. Essa é a nossa missão. Quem não perdoa, guarda ressentimento, guarda mágoas. E isso tudo nos aprisiona. Isso tudo nos adoece. Já parou para pensar o que seria de nós sem o perdão de Deus? Já parou para pensar? Eu sei, eu estaria completamente perdida. O perdão, como nós louvamos aqui nessa manhã, o perdão de Deus nos cura. A cruz de Jesus nos limpa. Nós não merecemos, mas é desse jeito que Ele nos ama. Com um amor que é sem fim. E é por isso que Ele sempre nos dá uma nova chance para fazer tudo diferente. É o perdão do Senhor que muda a nossa história. Mudou a minha. Foi o perdão dele. Diante de um Jesus ressurreto, que atravessa portas e janelas sem abrir, todo medo do povo tem que ser vencido. Porque Ele é o amor e porque Ele vive. E então o povo ali recebe o mesmo envio que Jesus recebeu do Pai. E aí definitivamente não dá para ter medo diante de um desafio desse. E aí é soprado sobre eles aquele Espírito. O Espírito ajudador, consolador. O Espírito que capacita a igreja para cumprir a sua missão. A missão da paz, baseada no perdão da cruz. Baseada no perdão que liberta as nossas vidas de toda a culpa. Amém? Quem aceita essa mensagem, recebe perdão. Quem rejeita essa mensagem, quem não crê nessa mensagem, nessa graça maravilhosa que nos salva, não será perdoado, diz a palavra do Senhor. Aos que receberam do sopro do Santo Espírito, foi confiada uma missão. A missão da reconciliação. E para reconciliar, precisa ter perdão. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus já nos perdoou. Ele já nos perdoou. E Ele nos perdoou para que nós possamos perdoar uns aos outros. Não tem jardim e não tem salvação se não tiver perdão. Amém? Finalizando, Rubem Alves foi muito sensível quando ele descreveu um jardim. Um jardim, quando ele é bem cuidado, bem preservado, equilibrado, é algo lindo. E ele disse, que um jardim começa com uma história de amor. E quanto amor, meu irmão e minha irmã? Quanto amor o Criador tem com a sua criação. Ele não sonhou com um jardim vazio, destruído, bagunçado, inundado, como a gente está vendo agora. Não. Ele sonhou com um jardim perfeito, cheio de vida, organizado, equilibrado, onde nós seríamos um com Ele. E aí Ele viria sempre visitar a sua criação. Mas aí nós caímos no erro, na cilada, de querer ser algo que não nos cabe ser. Deus das nossas vidas. E como nós louvamos, o nosso orgulho nos tirou do jardim. E quando nós saímos de lá, o mundo virou o que virou, um caos. Mas ainda que tenha dado tudo errado, o plano continua sendo jardim. Deus não desistiu, Ele quer salvar. E por isso Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para plantar o jardim
dentro de nós, nas nossas vidas. E nós nos perguntamos nessa manhã então para o Senhor, o que acontece quando esse jardim é plantado nas nossas vidas? Todo medo é vencido, porque Jesus vive, porque Ele está no nosso meio. E se nós cremos nisso, se nós cremos que Jesus vive, eu te pergunto, medo do quê? Não tenha medo. Não tenha medo de se envolver com a obra do Senhor. Não tenha medo de se entregar aos planos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele venceu tudo. Tudo. Para que nós pudéssemos contemplar que Ele vive. E que Ele está no nosso meio. Então sinta alegria. Fique alegre nessa manhã. Eu aprendi que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Fé no perfeito amor de Deus que expulsa todo medo sobre as nossas vidas. Amém? Mas o que acontece quando o jardim é plantado dentro de nós? Nós vivemos uma nova vida, completamente transformada, que dá testemunho, pois daquele que vive nós recebemos o sopro do Santo Espírito. No último culto, o pastor fez um comentário, uma pergunta aqui. E eu anotei essa pergunta porque me chamou muito a atenção. Eu anoto, mas essa pergunta eu fiz questão de anotar. Ele disse assim: será que as pessoas entendem? Será que as pessoas sabem o que foi semeado? Do Espírito que tem em suas vidas? Será que a gente sabe? Sinceramente, eu não sei se sabemos. Porque o Espírito Santo de Deus, que é soprado sobre a igreja do Senhor, faz com que nós vivamos uma nova história aqui e agora. Não conduzida mais por nós mesmos, por nossas vontades e nossos desejos, mas conduzidas por Ele, pela vontade, pelo sopro do Santo Espírito de Deus, com a certeza que nós já fomos salvos. E não fomos salvos por qualquer uma. Nós fomos salvos pelo jardineiro mais belo que o mundo já viu. Foi por Jesus. Jesus Cristo nos salva. E é dele que nós temos que dar testemunho. Porque dele nós recebemos o Espírito. Amém? Mas o que acontece quando esse jardim é plantado nas nossas vidas? Terceira e última resposta que o texto nos trouxe. Temos paz. Pois fomos todos e todas perdoados e perdoadas para perdoar. Isso já é cientificamente provado, meu irmão e minha irmã. A falta de perdão nos adoece. A falta de perdão nos aprisiona. E sem perdão não tem Deus nas nossas vidas. Sem perdão não tem jardim. No jardim tem perdão dos pecados. No jardim tem saúde, não tem doença. No jardim nós vivemos e somos um. Um com os outros e um com o nosso Criador. Todos e todas fomos perdoados para perdoar, então. Meu irmão e minha irmã, receba esse perdão nesta manhã. Receba esse perdão que te cura, esse perdão que te limpa. E faça mais. Viva esse perdão perdoando. Amém? Não é o nosso papel julgar ninguém. A mensagem não é sobre o que Deus vai nos dar, A mensagem é aquilo que Ele já nos deu na cruz. O perdão dos nossos pecados. Amém? Os campos estão prontos. E o mundo precisa saber que o plano de Deus, desde sempre, é o jardim. Não é aquilo que nós estamos vendo agora, nesse momento. E o pior ainda, eu fiquei pensando, o pior ainda que é bem capaz de colocar a culpa em Deus, Porque a gente não quer assumir que erra.
mas somos nós que não cuidamos daquilo que o Senhor criou. Então, jardineiros e jardineiras do Senhor Jesus, bora plantar jardins? Bora passear pelo jardim em nome de Jesus? Se você recebe essa palavra, se você recebe esse chamado, aplauda o Senhor nessa manhã em nome de Jesus.